Está sendo gravado, então, né? Bom dia, então, obrigado pela presença nessa reunião do Conselho do FAEPEX. Temos basicamente um item da ordem do dia, que se trata de um edital, embora seja um edital da DERE, né? Está aqui o professor Alfredo, que é um dos assessores docentes da DERE, Diretoria de Diretoria Executiva de Relações Internacionais. Mas tal como o PIND, né, são editais cujo recurso vem no caso, eu não sei se é recursos da DEL ou da administração central, mas enfim, são recursos orçamentários, não são recursos extra-orçamentários do FAEPEX, mas vão ser geridos pelo FAEPEX, exatamente como foi o PIND 1 e PIND 2. Então, uma vez que usa o convênio do FAEPEX, é, nesses casos, cabe também, né, quando usa recursos do FAEPEC, simplesmente quando se usa o convênio do FAEPEX, cabe a aprovação por parte de vocês. Então, acho que sem mais delongas, né, eu acho que quem melhor poderia explicar é o próprio. Claro, fica à vontade, chegue-se a. Bom dia, bom dia
todas e todos. Queria agradecer a oportunidade de poder falar desse projeto ao professor João Romão, o pró-reitor de pesquisa, e Romano, desculpa, e agradecer a oportunidade de poder falar com esses conselheiros. E, na verdade, essa disciplina, né, essa coisa enfim, das disciplinas em inglês que a gente está pensando em fazer via FIPEX, né, ela faz parte de uma estratégia de internacionalização da universidade, que, digamos, seria um dos grandes pontos, um grande calcanhar de Aquiles da nossa universidade, que é o oferecimento de disciplinas em inglês, né? Nós temos, basicamente, quando nós falamos em internacionalização na Unicamp, e intercâmbio e convênios com outras universidades, nós mandamos muito mais estudantes do que recebemos. Isso gera um desequilíbrio nos nossos convênios, né, nos nossos acordos, que dificulta muitas vezes enfim, a extensão desses acordos e também a possibilidade de de continuarmos, né, com esses intercâmbios. Já houve uma avaliação, né? Assim, toda vez que a gente essa foto aqui são dos cartões das universidades que a DERE conversa nas diferentes feiras internacionais, e há sempre uma curiosidade imensa, né, uma vontade, um interesse da Unicamp, dos nossos parceiros pela Unicamp, que é uma universidade reconhecida na pesquisa, tem muitas colaborações entre pesquisadores e professores e alunos, entre pesquisadores e professores de várias instituições internacionais, e o grande gargalo é na hora em que eles querem mandar estudantes para cá, e nós não temos disciplinas em inglês. Então, isso acaba sendo um gargalo, uma limitação tremenda na hora de receber alunos. Então, as universidades querem fazer coisas com a gente, mas e aí, quantos eu posso enviar? Então, a maior parte dos alunos, eles têm que vir aqui interessados na língua portuguesa, em aprender a língua portuguesa, em ter, não só aprender a língua portuguesa, mas ter aulas em língua portuguesa e tal, e o que hoje em dia um grande diferencial, assim, uma grande dificuldade para receber alunos estrangeiros, né? Na avaliação institucional da Unicamp, na avaliação externa, esse ponto foi colocado, né, pelos avaliadores, que, enfim, a Unicamp exporta mais estudantes do que importa, a habilidade, né, de falar português sem dúvida nenhuma um obstáculo na expansão, né, do recebimento de alunos estrangeiros, e a própria avaliação institucional da Unicamp recomenda, né, que alguma coisa seja feita nesse sentido, né, que a gente consiga, dessa maneira, atrair mais alunos, trazer mais alunos para a Unicamp, onde eles possam ter algumas disciplinas em inglês. E o objetivo, né, eu acho que o objetivo central e a importância daquilo que a gente chama de internacionalização em casa, que é você é, tornar a Unicamp mais atraente internacionalmente, esse dever de casa, né, de fazer a internacionalização em casa. Um dos objetivos é trazer mais pessoas para cá, e isso faz com que necessariamente também o nosso campo se torne mais multicultural e mais multilingüe, apesar da língua inglesa. As pessoas vêm com a língua inglesa como língua de contato, mas, obviamente, os intercâmbios entre os alunos de diferentes países e os alunos da Unicamp vão acontecer aqui no nosso campus.
Então, isso torna também o nosso campus mais cosmopolita, mais multicultural, mais multilingüe. Então, essa, digamos, também seria, para além dos números e dos desequilíbrios que existem na nossa, nessa, entre estudantes que mandamos e estudantes que recebemos, né, que é um problema sério para a nossa internacionalização, os ganhos serão de toda a comunidade, independente dos alunos que vão fazer intercâmbio ou não, ah, os ganhos são de toda a comunidade. Então, a ideia inicial, né, de fazer um edital ah, que contemple todas as unidades, né? Então, a gente teria, ah, cada unidade teria pelo menos poderia oferecer uma disciplina em inglês, digamos, apoiada pelo edital, né? Porque hoje você pode oferecer disciplinas em inglês independente de qualquer, já a própria é, 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 a Câmara de PRG, né, autorizou, enfim, você pode ensinar, desde que não seja, desde que se for uma obrigatória, que tenha, digamos, a possibilidade do aluno fazer em português, né, desde que nunca prejudique o estudante por conta disso. Mas essas disciplinas, a gente está pensando em fazer uma espécie de, né, cardápio de disciplinas de todas as áreas de conhecimento, nas 24 unidades. Algumas unidades teriam mais, digamos, mais apoio, que são as unidades que estão fora do campus de Campinas, né, Limeira e Piracicaba, pela razão de ser mais fácil, se os estudantes têm mais matérias ali naquele campus, ele consegue se fixar melhor, né, num campus, né, ou Piracicaba ou Limeira, para não haver, só tem uma disciplina da FCA, uma disciplina da FT, então, e o resto das disciplinas estão no campus de Campinas. Então, isso traria também um problema logístico para o estudante de intercâmbio. Então, a gente pensou em colocar nesses campi de Limeira e de Piracicaba maior, digamos, mais vagas, né, mais apoio da DERE ou da universidade. E a ideia central também é a gente oferecer disciplinas que sejam, na verdade, disciplinas que mostrem a nossa vantagem comparativa em relação a, a outras universidades. São disciplinas que valeriam a pena, né, que seriam feitas aqui no Brasil. E só para dar um exemplo, né, bioenergia, medicina tropical, sociologia do sul global, enfim, introdução à cultura brasileira. São disciplinas que, em cada área, que a gente poderia oferecer, digamos, o diferencial daquilo que nós produzimos da pesquisa brasileira, né? Da pesquisa brasileira feita aqui na Unicamp. E, inclusive, uma das nossas ideias para o programa é ensinando nossa ciência em inglês, para não haver nenhum tipo de mal-entendido, né, de que nós estamos, na verdade, colocando, né, como cartão de visitas a nossa ciência, aquilo que nós produzimos na Unicamp, e tentando fazer isso da maneira mais, enfim, que seja mais atrativo possível para os alunos estrangeiros. A ideia digamos, de usar a FIPEX, de usar digamos, o modo, né, do recurso chegar ao docente pela FIPEX, surgiu porque em 2019 nós fizemos um programa piloto de disciplinas em inglês
era muito menos, eram acho que umas 10 disciplinas, e o professor que desse disciplina em inglês teria como contrapartida ah, uma, se- acho que um dinheiro orçamentário que iria para a unidade daquele professor. E, e aí ele se comprometeria, enfim, a ensinar por 2 anos essas disciplinas em inglês. Claro, logo depois veio a pandemia, surgiu vários problemas até para o acompanhamento desse programa, mas a gente achou que esse tipo de mandar a verba para a unidade não se revelou assim tão bem sucedida assim. Então, o que se pensa inicialmente, né, nesse programa é fazer uma crédito de pesquisa, né, no estilo FIPEX. O professor é, ele apresenta uma proposta para a sua unidade, né? Ele tem que, o coordenador de graduação teria que dar ciência, né, de que o professor já está dando, né, digamos, está cobrindo as obrigações didáticas, e aquela matéria não, né, é algo a mais que o professor está fazendo, que ele não vai deixar de cumprir suas áreas, sua carga didática, né, tem que ter esse ok da coordenação. E após o semestre de ensino em inglês, da disciplina. Tá, peço desculpas, tá. Após o ensino da disciplina em inglês, nós. O professor receberia um crédito que seria o equivalente por mês, né, por mês de uma bolsa PQ2, né, 1.100. Então, 4 meses seria o equivalente a, a 4.400, né? Então, eu receberia 4.400 de crédito de pesquisa, tal como se fosse um auxílio de pesquisa por semestre. Isso daria ao todo, o programa todo, né, contando as 30 vagas preenchidas, que é algo que nós não esperamos que aconteça nesse primeiro ano, mas se ele tiver completo, daria em torno de R$ 264.000, né? Então, que são digamos, as 30 vagas durante o ano inteiro, né? R$ 1.100 por mês. Então, desculpa ter me alongado tanto, que eu queria dar uma explicação geral. Enfim, qualquer dúvida. Já passo a palavra aí, Felipe. Obrigado, Alfredo. Obrigado mesmo aí pelo empenho aí para que essa ideia se concretizasse ainda para o ano que vem e pela exposição bem clara. Eu só queria, antes de passar, Felipe, um instantinho, é, é um detalhe, mas é um detalhe importante, né? Quer dizer, a gestão, né, uma figura da própria reitoria, que inclusive está em acordo com a DERE com esse programa, e a DERE em particular, e a PRDU, que é quem vai entrar com os recursos. Bom, os recursos orçamentários vêm via PRDU, nem que seja para autenticar o cheque aí, mas a gestão está de acordo com esse programa e, portanto, está de acordo em ceder um orçamento, esses valores, né, que o Alfredo colocou e até explicou a base, os 4.400 não são números mágicos, aí foram 4 vezes uma bolsa PQ2. Mas deixar bem claro que não se trata de aumentar a cota FIPEX do professor que vai dar curso em inglês, né? Isso é sutil, mas eu faço questão de explicar, né? A gente poderia, mas não acho conveniente usar a cota FIPEX para qualquer tipo de prêmio. O professor melhor avaliado
do instituto ou da faculdade ganha, em vez de 7.200, fica com 8.200 no FIPEX. O professor que publicou sei lá, na Nature vai ganhar. Não é essa a ideia. O FIPEX é para todos e é equitativo e é complementar. Agora, se a DERES, em conjunto com a reitoria, a DERES chega à conclusão que, bom, vamos criar esse programa, vamos incentivar o professor, então vamos dar 4.400 por semestre ao professor que no semestre ministrar um curso em inglês, a DERE tem toda, aliás, acho uma boa ideia, e ela tem toda a liberdade de fazer isso, e a gestão tem toda a liberdade de investir esse dinheiro. A gestão está simplesmente solicitando ao FAEPEX o gerir este dinheiro. Então, não estamos dando mais do que 700, não estamos dando 11 e, sei lá, e 600 para quem dá curso em inglês, como não daremos 15 para quem publicar na Nature, como não daremos 20 para quem ganhar sabe sei lá que prêmio. Agora, se qualquer uma das faculdades de vocês instituir um prêmio em dinheiro e pedir para o FAEPEX administrar esse dinheiro, a gente põe aqui no conselho, se vocês estão de acordo em administrar esse dinheiro, e podemos ceder o nosso sistema e o nosso pessoal se achar que tem sentido. E, de fato, aqui tem, porque esses 4.400, segundo a ideia do Alfredo e da Deri, é para ser investido, sobretudo, em pesquisa, né? Acho que esse esclarecimento, embora eu tenha me delongado um pouquinho, acho importante. Felipe, por favor. Obrigado. Acho um projeto bem interessante, que eu acho realmente a Unicamp tem mais capacidade de receber estrangeiros que ele está recebendo hoje. Eu tenho 3 perguntas. Talvez uma disciplina oferecida, por exemplo, esse ano comecei a oferecer uma disciplina e o aluno recém-chegado que não falava português direito, falei, tá bom, então vou falar inglês. Aí tive a reação dos outros alunos, não, mas eu não vou entender a disciplina. Voltar para português. Então, receber, quer dizer, tratar bem os brasileiros também. Mas, então, a minha pergunta, existe um vetor na disciplina que ele vai ser oferecido em inglês? Quer dizer, caiu o aluno que se inscreve, não tem desculpa, vai ser em inglês e pronto. Certo? Essa é a primeira pergunta. A segunda, aquela bolsa, que é obviamente muito atraente, porque é no bolsa, vai depender de quantos alunos se inscrever na disciplina. Tá? E a terceira pergunta, é somente graduação ou pode ser pós-graduação também? Perfeito. Essas 3 perguntas. Em relação à sua primeira pergunta, sim, haverá um vetor, isso ficará, digamos, explícito na ementa, né? Enfim, de que o curso é em inglês, as pessoas ah, não, não deveriam entrar desavisadas, e é uma coisa que a gente deve estimular os nossos alunos, se eles puderem, pegar também, porque inicialmente, eu acho que inicialmente a disciplina, ela vai ser quase um gesto assim de ousadia, porque a gente inicialmente deve dar para poucos estrangeiros, porque o que a gente precisa é mostrar para os nossos interlocutores, os nossos parceiros, que nós temos uma oferta de disciplinas frequente, estável, né? Temos esse cardápio de disciplinas todo ano para que eles comecem a vir. Enquanto a gente não começar a fazer isso, eles não vêm. Então, assim, inicialmente, professor, inclusive a questão do número de alunos inscritos, a gente tem que ter um pouco, nesse processo de adaptação, um pouco mais digamos, de paciência, né, em relação a esses números. A gente está no início digamos, de adaptação desses cursos em inglês, então não colocaria nenhum cap inicialmente
havendo alunos inscritos, eu acho que isso está de bom tamanho no começo. Depois, com maior volume verificando maior volume também de alunos estrangeiros e tal, a gente pode mudar isso. Mas eu acho que nesse processo em que a gente está começando e estimulando as ofertas, eu acho que isso seria importante. Quanto à pós, a gente não tem nenhum problema em ter disciplina da pós, desde que ela seja naquele modelo acompanha, que é uma disciplina da pós aberta a alunos da graduação. Inicialmente se pensou nisso também. Bom dia. Dois comentários em relação a esse assunto. O primeiro é que o edital ele não vai sair pelo FAEPEX, o edital vai sair pela DERE, e depois das disciplinas concluídas, vai ter uma aba especial para esses professores que a DERE mandar a lista que ofereceram a disciplina em inglês, né? Então a gestão vai ser de forma separada dos demais pedidos de auxílio. E um outro ponto que eu lembrei agora, lá na USP, eu fiz administração lá, e algumas disciplinas começaram a ser oferecidas em inglês. Eu até fiz uma palestra numa dessas disciplinas e foi bem interessante porque tinham vários alunos, não só estrangeiros, mas brasileiros também, que querem treinar o inglês. Né? Então é super interessante, porque mesmo que o aluno, né, nosso não tenha um nível avançado, ele se coloca nessas situações de aprendizado também e de troca, e é um estímulo para os nossos alunos ficarem também, né, mais proficientes aí na língua estrangeira. Obrigado, Ângela. Eu vou passar para você, Linda. A fala da Ângela me fez lembrar de também um pequeno detalhe a mais, né? Como ela mesmo falou, o professor dá enfim, N professores ministram um curso em inglês, vão entrar com um projetinho, né? Um projeto de 4.400 até 4.400 de pesquisa, que pode ser uma viagem, pode ser uma compra de... E, basicamente, a expectativa dei o curso em inglês, agora eu vou ganhar. Mas, como tudo no FAEPEX, mesmo que não seja verba do FAEPEX, mas por uma questão de princípio do FAEPEX, vai ter um julgamento de mérito, né? Não é, bom, dei meu curso de inglês, agora vou viajar para um congresso, enfim, meio qualquer coisa, sem grandes... Então, vai haver necessariamente, é claro, com bom senso, né, por um julgamento de mérito, levando em conta a expectativa de que ele vai ganhar, certamente 100% vão conseguir, porque vão fazer projetos sérios, como só a ideia de se meter nessa iniciativa já é um sintoma de seriedade do colega ou da colega, mas tem que ter esse crivo. Tem o Lyndon, depois o Marcos, por favor. Bom dia. Só em termos de esclarecimento, para poder, né, provavelmente responder as perguntas que virão na unidade, o objetivo fundamental desse edital é fornecer disciplinas para a comunidade internacional, atrair alunos internacionais, o que significa, inclusive, propor novas disciplinas, em inglês, obviamente, ou, de repente, trabalhar com a comunidade interna, incorporando nossos alunos que já estão aqui, que são internacionais. Como é que é? Isso ficou um pouco nublado para mim entender, porque eu entendo que, a depender do público-alvo, são estratégias diferentes, né? Porque, por exemplo, eu posso imaginar um colega que vai ver o edital e vai dizer, bom, eu tenho uma disciplina, eu vou verter essa disciplina e passar a dar a opção em inglês, digamos assim. Mas pode ter um expediente diferente. Olha, para atrair hoje pessoas, né, de universidades que queiram vir para o Brasil, a gente pode fazer um esforço de oferecer, por exemplo, estou pensando lá na geografia, uma disciplina sobre a Amazônia brasileira, etc., em inglês. Com certeza isso trará um atrativo. Então, para pensar nessas soluções, precisamos ter em mente qual é efetivamente o objetivo. Obrigado. Obrigado pela pergunta, professor.
seria a primeira opção, né? Buscar os alunos estrangeiros, essa matéria que o senhor falou da Amazônia, eu acho que é um caso perfeito, paradigmático daquilo que a gente está buscando, né? Digamos, da nossa vantagem comparativa, daquilo que a gente pode oferecer. O que não impede de também ter uma externalidade, digamos, de também levarmos isso para os nossos alunos da graduação, né? Mas o objetivo principal é esse. Ainda que, como eu comentei no início, as primeiras turmas certamente não terão, digamos, esses alunos estrangeiros, porque é preciso sinalizar aos nossos parceiros que o que a gente está fazendo aqui. Enviar nas nossas feiras, para os nossos parceiros, as listas de disciplinas. Isso leva um certo tempo, mas o objetivo principal é atrair esses alunos estrangeiros. Perfeito, Alfredo. O Marcos tinha pedido, depois te passo, por favor, Marcos. Olá, bom dia. Eu fiquei com duas perguntas. Acho que muito interessante aí o programa, né, da internacionalização. Acho que o campo só tem a ganhar mesmo com a vinda de alunos estrangeiros. Mas do exemplo que você colocou, né, de apresentar a ciência brasileira, Amazônia, bioenergia, etc., não se aplica um pouco para o meu caso, né, que eu sou representante da matemática. Talvez o IMEC, junto com o IFGW, seja dos institutos mais internacionalizados em termos de pesquisa, mas não existe assim uma matemática brasileira, né? Então eu não sei se os seus, infelizmente talvez, não sei se os parceiros, né, que você está mencionando, têm algum tipo de demanda do que o IMEC pode oferecer, né? Se vierem alunos de engenharia, por exemplo, eles teriam interesse em fazer disciplinas básicas dos cálculos e a analítica, etc. Ou espera-se que o IMEC ofereça mesmo disciplinas mais avançadas, né? Não para um aluno que está no início do curso, mas alguém que já está mais para o final do curso de matemática. Eu acho que para a gente lá na matemática, talvez para a física, esse tipo de sinalização do que os parceiros esperam, né, seria muito interessante. O meu segundo ponto é que, em particular lá no IMEC, a gente tem um número grande de pós-doutorandos estrangeiros. Talvez ficassem bem posicionados também de oferecer essas disciplinas, né? Então, como é que vocês veem isso? E se haveria algum tipo de retorno, né? Premiação, de contrapartida para esses pós-doutorandos que lecionem disciplinas em inglês. E por fim, acho que não sei se vocês pensaram isso, mas uma dúvida que me ficou, né, é que os 7.200 do FIPEX é anual, né? Então é para cada ano calendário, né? Então, se o professor oferece a disciplina no segundo semestre, fica difícil para ele utilizar os 4.400 no próprio ano calendário, né? Então, como é que essa bonificação FIPEX, vamos dizer assim, fica em relação a esse ano calendário? Se o professor, o docente vai ter um tempo para utilizar o próximo ano calendário, como é que é? Vocês chegaram a pensar nisso? Obrigado. Bem, em relação à matemática brasileira, né? Enfim, certamente há alguma coisa digamos, da tradição acadêmica do que é feito, né, no Brasil, que deve ter imagino que deva ter algum, enfim, que seja atraente, né, que a gente pode conversar sobre isso, claro, a gente pensar também nesses casos em que essa vantagem comparativa talvez não seja tão saliente, mas certamente, enfim, isso é um critério geral, né? Claro que casos particulares tem que ser visto de modo particular, né? Quanto à questão talvez a Ângela possa. A ideia é sempre você dar no primeiro semestre, só depois do final do semestre letivo, quando você deu a disciplina, aí você receberia o crédito para usar no semestre seguinte. Era assim né, Ângela? Não sei se. Acho que a gente pode pensar
num prazo, mas a ideia é que não expire, vai como existe na cota anual do FAPEX, né? Que trocou o ano oficial, a cota expira e começa de novo. Esse não seria o caso, porque ele estaria vinculado ao semestre que o docente deu a aula, então ele tem um tempo, independente da época do ano que ele deu, se foi no primeiro semestre ou no segundo. Talvez colocar 3, 4 meses depois da disciplina para ele pedir, não sei, acho que isso a gente precisa detalhar em quanto tempo, mas se ele deu aula até dezembro, em janeiro expirou, não adianta, vai ter um tempo, sim. Perguntas aqui no chat, acho que o André falou, existe uma data prevista para a publicação do edital? Na verdade, a gente gostaria de publicar esse edital o mais rápido possível, porque tem as questões da DAC, né, o calendário da DAC e tal, de quando pode inserir a disciplina, mas isso eu ainda preciso confirmar com o diretor das Relações Internacionais, o professor Oswaldir. De fato, nós até, bom, e agradecemos aí que vocês, o quórum foi muito fácil de conseguir, mas chamamos essa reunião um pouco por conta dessa data, né, Alfredo? E a previsão, tal como no ano passado, provavelmente faremos mais uma reuniãozinha no final do ano. A nossa colega, você desculpa. Eu sou a Cíntia, da FEAGRE. Ah, sim, Cíntia. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Que não ficou muito clara. Vai ser a unidade que vai submeter uma proposta ou não? Vai ser o envio por docente? O docente se interessou e submete a proposta, ou os docentes que se interessarem dentro da unidade envia para a unidade, para a graduação, e a graduação faz a seleção de uma para o envio? Não, o seguinte, a graduação, a coordenação de graduação das unidades homologam, digamos assim, olha, tá ciente, estou ciente que ele vai tá oferecendo essa disciplina, que não haverá prejuízo para a carga didática. A coordenação da graduação faz uma espécie de homologação dessa proposta. Aí a proposta vai ser, como a Ângela e o professor João falaram, tem que passar por uma avaliação de mérito, que será feita por uma comissão, né, de membros docentes da PRP, da DERE, da PRG, da PRPG, enfim, e a gente vai fazer, digamos, tem que ter um parecer e tal. O que a coordenação faz, ela pode ter mais de uma, inclusive uma proposta de uma unidade, e o que a coordenação faria é homologar, digamos, essa inscrição, e que o que a comissão precisa saber da coordenação é que isso não vai prejudicar, que está tudo dentro dos conformes, o coordenador está ciente dessa proposta. Então, pode ter para cada unidade mais de uma proposta, por Sim, exemplo, 5 sim. propostas. Sim. E outra dúvida, esse recurso vai ser oferecido apenas uma vez? Por exemplo, se um docente oferecer a disciplina no primeiro e no segundo semestre, ou anualmente, por exemplo, todos os primeiros semestres, porque vocês, pelo que eu entendi, vocês querem que isso seja recorrente. Sim. Mas esse incentivo vai ser só para o primeiro oferecimento ou para todos os oferecimentos? Como que vai funcionar? Para todos os oferecimentos, havendo a qualidade, o que nos interessa, digamos, o que interessa à Unicamp é haver, digamos, mérito na proposta, qualidade na proposta para os nossos, digamos, para os nossos parceiros, ter um cardápio de disciplinas o mais interessante possível. Esse é o objetivo principal do programa. Então, se naquela unidade um professor ele tem uma matéria, enfim, uma disciplina que ele vai dar todo o primeiro semestre e ele propõe todo o primeiro semestre, enfim, nós consideramos
enfim, a proposta é interessante, eu acho que isso pode acontecer. O objetivo final é sempre digamos, a melhor oferta possível de disciplinas. O que não impede também só que nós estamos passando pela primeira, digamos, a primeira experiência, não impede de nós observarmos ao longo de 2 ou 3 editais alguns, enfim, alguns problemas que podem ser retificados. Inicialmente a gente não está pensando em nenhuma restrição do tipo, um professor só pode dar uma vez a cada 2 anos. A gente não está pensando em nenhuma restrição desse tipo, o que não impede de daqui a 1 ano a gente olhar como de fato está funcionando o programa e sugerir alterações nesse sentido. Tá bom? Obrigado, Cíntia. Você. Fabiana, o representante da COSEM, eu queria saber se esse edital se estende à carreira PQ, porque alguns dos pesquisadores, eles oferecem disciplina da graduação e muitos deles estão coordenando disciplinas na pós-graduação. Talvez não tenha sido pensado nessa Não, questão. inicialmente estava carreira, mas eu acho que é uma questão. A gente não tem restrição no FAEPEX. Docentes e pesquisadores da carreira PQ são tratados da mesma forma pelo FAEPEX. Daí teria que ser algo da DERE, se tem alguma Não, restrição ou não, não. eu acho que é importante. Eu vou colocar, eu vou deixar claro no edital, Isso. tá bom? É porque é exatamente essa questão. Às vezes no edital não fica claro e as pessoas acabam não buscando essa oportunidade, né? Então, sendo permitido que fique claro que Tá carreira bom, docente e carreira PQ. tá bom. Carreiras, não sei, né? Obrigado por ser importante isso que você lembrou. Eu também agradeço mesmo, é importante e, não, insisto, não há nenhum problema da parte do FAIPEX, porque o pesquisador já tem os 7.200 e o que provavelmente vai ser necessário é a coordenação do curso, a diretoria da unidade, atestar que, de fato, o curso foi ministrado pelo doutor fulano, pelo doutor... Darli, por favor. Depois tem uma pergunta no site, no chat. Dia, sou o Darli, representante da FEC. A primeira pergunta é: já começaria a valer para o primeiro semestre de 2024? Sim. Eu pergunto isso, ela já está respondendo. Pergunto isso porque eu, pensando na realidade da FEC, né, nós estamos com uma oferta bastante apertada, né? A maioria das optativas são disciplinas de pós-graduação que são também abertas para a graduação, né? Então, eu acho que a realidade vai ser que a maior parte dos oferecimentos, né, dessas disciplinas em inglês vão ser disciplinas de pós abertas com código na graduação. Só que a oferta de disciplinas de pós, ou o oferecimento está sendo solicitado nesse momento e deve fechar em 10 dias, por exemplo. Depois, a matrícula dos alunos especiais. E os alunos especiais já precisam saber se as disciplinas são em inglês ou português. Então, está muito apertado. Eu acho que, pensando aqui, eu queria saber o que vocês recomendam. Eu poderia já informar os docentes dessa possibilidade, porque eu acho que diversos docentes não veriam problema nenhum em ofertar a disciplina de pós em inglês, né? Mas eu só queria alertá-los de que está muito apertado para a gente e o que vocês recomendariam, né? Obrigado. Na DAC, pelo que eu vi, era 8 de novembro, a última, na graduação. Tá apertado, sim. Esse primeiro semestre de 2024. Por isso que, enfim, a gente tem que ver exatamente o timing eu falei que a gente quer publicar o edital assim que pudermos, mas é exatamente isso que falta. A gente vê a questão da DAC para ver se realmente é possível, né? É execuível ainda lançar esse edital esse ano. Então, falar com o Fernandi e tal, ver se a gente consegue, porque essas datas aí são sempre, né,
é preciso saber exatamente até quando pode submeter, né, essa disciplina. Olha, não sei se é. Bom, você me complementa qualquer coisa, mas eu me atreveria, digamos, a sugerir o seguinte: eu acho que de fato a DERE está muito empenhada para que isso se realize o quanto antes, mesmo correndo um certo risco que, de repente, no primeiro semestre de 24 haja menos submissões do que no segundo semestre de 24. É sempre ruim começar dando uma impressão de fracasso, entre aspas, mas não seria um fracasso, seria simplesmente um problema de data. Eu acho que aí é uma sugestão, né, e talvez a Ângela possa ajudar a acompanhar. Eu acho que em questão de poucos dias, vocês podem, digamos assim, bater o martelo no sentido de vamos fazer para o próximo semestre já ou não. Eu acho mais provável que se faça. Aí, nesse caso, a gente podia fazer digamos, mas isso num prazo curto mesmo, até o final da semana, no máximo início da outra, um breve comunicado para ser não correr o risco de perder ninguém, podemos passar tanto para os membros da CCP, né, os coordenadores de pesquisa, quanto para os representantes desse conselho, em algumas unidades é a mesma pessoa, dizendo, olha, isso vai acontecer, por favor, divulguem na sua faculdade e tal, a gente pode até já ter um texto que o próprio representante pode já replicar na divulgação. E aí aumentaria a possibilidade, mas talvez, de fato, é um programa que pode começar com menos oferecimentos do que o ideal e depois atinja uma boa assíntota. O Felipe pediu, Felipe, obrigado. E acho que tinha antes dele, quem foi? Fábio, né? Mas o André, da FCM, perguntou, e acho que essa é uma pergunta que merece ser discutida, ou pelo menos deixado claro, as disciplinas precisam ser presenciais ou poderiam ser EAD ou híbridas? São disciplinas regulares, né? Sim, são disciplinas regulares, a princípio presenciais, né? Existe uma discussão hoje no GT, né, sobre questão, enfim, teletrabalho e eu acho que isso vai envolver disciplinas, carga horária, quantos por cento, mas a gente está pensando em presencial. Presencial. Acho que ficou respondido, né, André? Eu vou passar rapidamente o Fábio. Pediu, o Fábio é da... Estou substituindo o professor Pavanello. sim, da mecânica, né? E depois o Felipe, por favor. Rápida. Só complementando a colega, se puder divulgar também a minuta do edital, assim, para saber as regras. Sim, claro. Obrigado. Minha pergunta também vai junto com as engenharias. Realmente a gente está fechando a carga didática de todos os professores. Então, a minha pergunta teria possibilidade de a gente já oferecer a disciplina em inglês e homologar ela depois? Homologar em que sentido? Não. Se eu conseguir, acho que vai ser fácil convencer alguns colegas que existe a possibilidade de ganhar uma cota no FIPEX para disciplinas ofertadas em inglês e orientadas para alunos estrangeiros. Mas isso tem que ser feito, tipo, essa semana. Sim. E aí daria para eles homologar esse oferecimento posterior pedindo apoio da cota. Quer dizer... Eu acho que sim, se eu entendi sua pergunta, mas vocês me complementam, por favor. Se o colega, no final, porque vai ser a posteriori, né, no começo do semestre seguinte, ou no final do semestre, ele entrar com esse pedido num projeto de pesquisa de até 4.400, qualquer comprovante, né, enfim, se vier um atestado me parece, qualquer atestado da coordenação de graduação ou pós, ou da diretoria que diga que enfim, é um comprovante de que a disciplina ocorreu e ocorreu em inglês, né? Não, claro, mas só é importante lembrar que todas as disciplinas têm que passar digamos, têm que ser homologadas pela graduação e teriam que passar pela avaliação de mérito, né? Então, você entende? Se você dizer, vamos oferecer uma disciplina, não sei quantas vão ser oferecidas,
Eu estou pensando mais na questão do rito, digamos, processo. Me fiz entender assim que como é que a gente passa pela avaliação de mérito da FIPEX e tal. São duas avaliações, né? A primeira é do edital da DERE, que vai abrir para submissão das propostas de disciplina, sendo que uma por faculdade, tirando aquelas que estão fora do campus de Barão, que vão ter mais. Então, se será escolhida uma por faculdade, e 3 professores quiserem, só um deles será contemplado, né? E daí a segunda avaliação de mérito é quando ele submete no sistema FAEPEX, que daí já não é mais do sistema da DERE, para o seu auxílio pesquisa de 4.400. Então, as coisas têm um processo aí, porque a gente vai receber o nome dos professores para esse auxílio específico que vem do edital da DERE. É esse o processo. Sua fala me alertou uma coisa. É uma disciplina por faculdade? É uma disciplina por unidade. Por unidade. Todo semestre. Todo semestre. Eu também me confundi. É que a pergunta da Cíntia, né, se não me engano, era exatamente. Mas quer dizer, a unidade. Eu não tinha percebido isso, mas porque a Cíntia, a unidade precisa enviar uma só. Então, a resposta foi correta. A unidade pode enviar várias. A unidade não precisa fazer o filtro prévio. Mas a DERE vai escolher uma por unidade. Eu não sabia. Não, A unidade não é a DERE também, é uma comissão. Sim, sim. É uma A DERE, exato, a comissão representando. Ok. Não é você, assim, né? É uma por unidade e uma vez por semestre. Não é? Tem oportunidade para. E é um projeto piloto. A gente não sabe. Só queria deixar isso claro, que a gente está. As primeiras rodadas vão ser de avaliação. Talvez a gente possa, né, aumentar, talvez pode ser feito vários reajustes ao longo do processo, mas inicialmente está se pensando na coordenação de graduação homologando, dizendo, olha, isso aqui não vai, essa oferta em inglês não vai prejudicar a nossa carga horária e tal, manda para a DERE formalmente, onde há uma comissão com várias pessoas da reitoria, da pró-reitoria de pesquisa, de graduação, se faz avaliação por mérito baseado numa estratégia de internacionalização, e aí a gente vai ser uma por unidade, tirando as unidades que estão fora de Campinas, do campus de Campinas. Eu tô achando, eu vou tipo repassar, Felipe. A discussão esquentou um pouquinho com essa informação, mas talvez até seja uma coisa conveniente, porque, bom, eu senti, a gente, inclusive, né, aceleramos um pouco a convocação dessa reunião, não estava para tentar viabilizar, e eu estou sentindo, e fico contente com isso, uma reação muito positiva, assim, pelo menos me dá a impressão, né, pelo número de perguntas, pelos detalhes que vocês colocam aqui, dá a impressão que realmente esses representantes estão recebendo com muito bons olhos a ideia, né? E talvez isso mostre que uma disciplina por unidade venha a ser pouco, venha a ser tímido, né? Por outro lado, estamos em cima da hora com o primeiro semestre de 2024, né? É possível que não aconteçam tantas propostas assim, mas já se pode fazer uma medida lá, o Darli estava falando, bom, na elétrica só deu aí para gestar 3, 4 propostas, vamos escolher uma e tal, mas eu já antevejo, enfim, estou um pouco, porque a antivisão é um pouco sujeita a erros, né? Que no semestre seguinte, ou seja, o edital a ser
aberto no primeiro semestre de 24 para disciplinas do segundo semestre de 24, com toda a antecedência, com toda a tranquilidade, possa ser um pouco mais ambicioso. Tudo depende também da disponibilidade de recursos. Pois é, o que a gente pensou, só professor Felipe, só para o que a gente pensou, quando a gente falou 24, já teve gente que diz, impossível, não vai ter 24, não vai conseguir fechar esse número de 24. Então, tem gente que acha que 24 é muito ambicioso, quer dizer, 20, na verdade vão ser 30, né? Que vai ter os a mais de Piracicaba e Limeira. Mas inicialmente a gente estava pensando em 24, um por unidade, as pessoas dizem, não, é muito ambicioso. Tem gente que já acha que é ambicioso de menos. Então, a gente está sempre numa... por isso que é importante a gente avaliar como é que vai ser esse processo inicial, como é que vão ser os primeiros semestres, como é que vai ser a reação da comunidade, que a gente pode estar falando aqui de como é que isso vai se dar e de repente não ter muito interesse nas unidades. Ou pode ser o contrário, pode haver bastante interesse. E o que eu também só queria reafirmar o que o João falou aqui, no próximo semestre, inclusive, um dos nossos objetivos, que já prometi tantas vezes para a Ângela, é ir nas congregações, fazer isso logo no início do semestre, falar sobre como é que vai ser o edital e também tentar incorporar isso na cultura universitária da Unicamp, que todo semestre tem um edital das disciplinas em inglês. A maior dificuldade é essa, é a gente transformar isso num hábito, em algo que está no horizonte da comunidade acadêmica todo semestre. Então, enfim. Vou passar para vocês essa prudência também, quer dizer, o pessoal, sei lá, acho que tanto Felipe quanto eu vivemos isso, né? Temos um pouquinho mais de tempo já se pensarmos há 10 anos para trás, haveria até reação e não sinergia em relação a esse tipo de proposta. Já houve épocas históricas na Unicamp, né? Os que têm os cabelos mais brancos aqui concordam comigo, em que era realmente a comunidade via com maus olhos a ideia de ministrar curso em inglês, né? Então, por isso, talvez eu fico gratamente surpreso pela recepção aqui, que parece ser muito boa, mas também justifica que o passo possa ser um pouquinho mais prudente. Eu perdi o fio da meada das inscrições. O André da FCM fez uma pergunta, já passaremos para ele. Eu acho que você também está se inscrito, Felipe? Tá bom. Então vamos lá, começamos com o colega lá. Por favor. Por favor. Bom dia a todos. Representando o professor Fábio Augusto, do Instituto de Química. Aparecer. Primeiramente, queria parabenizar vocês pela iniciativa, eu acho que é muito importante. Acredito até que seja um dos itens que pode entrar no ranking também das universidades internacional, isso é muito importante. E eu acho também, não sei se vocês chegaram a pensar nisto, mas para a saúde do projeto, talvez valesse a pena ter mecanismos de avaliação também das disciplinas. Nesse sentido, a pró-reitoria de graduação pode ajudar, eu acho que é muito importante para avaliação, dar continuidade. Obrigado, Edivaldo, né? Obrigado, professor. Quer comentar alguma coisa? Quer comentar? Ok. Bom, eu vou descendo então aqui, eu já perdi a ordem, desculpa, mas passar para o Darli. Eu também acho o programa muito bom. Eu só queria expressar um desconforto que não é meu, na verdade, mas da minha unidade, que foi expresso na última congregação, de processos e programas que devem ser avaliados com muita rapidez. Assim, né? Então, na verdade, na última congregação houve uma opção de um edital da FEC não participar. O edital pela falta de tempo de instruir devidamente o processo. Então, só expressar que há esse desconforto da parte da FEEC. Tá? Eu entendo que é interessante lançar o edital e que ele comece a funcionar o mais rápido possível, mesmo com menos propostas, né? Mas eu acho que esse desconforto expresso na última congregação acho que deve ser levado em consideração também. Obrigado. Um edital específico aqui do FAIPEX?
Firefox. Ah, tá, ok. Ainda ficou mais. Tá, não, depois eu posso, depois a gente pode. Foi outro evento. Bom, na verdade é uma dúvida já de encaminhamento, né? Porque se nós estamos com um tempo aí um pouco exíguo, né? Nesse caso, o trâmite interno na unidade será demandado pela DERE à comissão de graduação ou de pesquisa? E aí eu digo porque eu tenho interesse pessoal, porque no caso eu estou na pesquisa lá, né? Então eu tenho que saber se eu é que tenho que ficar de olho nisso ou se eu passo para minha colega que é da graduação. Graduação. Porque eu acho que a gente tem que, como será dada uma carga didática, a gente tem que estar pelo menos com o ok da coordenação de que a carga didática está funcionando a contento naquela unidade. Não, sim, isso eu tinha entendido. Eu digo, por exemplo, a DERE, além dessa sessão aqui de informes, que eu vou informar lá na minha unidade, se em algum momento a DERE vai solicitar que a gerência disso na unidade seja da comissão de graduação ou da comissão de pesquisa. Essa que é a pergunta. Que tem que passar na graduação, tá claro. Porque pode gerar aí, entendeu? Essa duplicidade de demanda. Ao meu ver, Lindo, não vai ter gerência da comissão de pesquisa, né? Eu acho que vai ter alguns impactos positivos, né? Porque o professor que submeter e ganhar, ele vai ter um incentivo a mais de pesquisa, mas não tem gerência, né? Só sabendo que pode ser interessante para a unidade nesses termos. Gerência é só da coordenação de graduação mesmo no edital que vai para a DERE. Depois o FAEPEX entra numa linha normal que normalmente não tem gerência da comissão de pesquisa. É só para lembrar o seguinte, a primeira pergunta que os colegas vão fazer, eu encaminho para quem aqui, né? Aí eu tenho que dizer para ele, ó, você encaminha nesse primeiro momento para a comissão de graduação e não para a comissão de pesquisa, porque como eu vou levar o informe, provavelmente eles vão querer encaminhar para mim, né? É só essa dúvida. Estará no edital. A gente vai tentar informar sempre de maneira mais precisa possível. Obrigado. Felipe, por favor. Mencionou-se uma proposta por unidade, mas nossa unidade tem 2 cursos. Tem a civil e tem a arquitetura. A FEC também tem 2 cursos, que eu saiba. Então, e acho que isso vai dar confusão. Pode-se pensar. Bom, meu caro, isso aí é com você. Pode-se pensar em disciplina por curso. Veja, eu vou só pedir para vocês, inclusive o professor, acho que o professor André, que falou da questão da EAD, do curso, eu acho que as sugestões de vocês são ótimas e eu acho que a gente só tem a agregar. A única coisa que eu peço é que, nesse momento, a gente tente fazer nesse desenho para ver como é que vai. Inclusive, reportar isso. Olha, a gente teve no IA, teve disputa, entende? A gente queria. É importante a gente ter digamos, esses problemas concretos que aparecem no momento em que o programa está acontecendo. Mas ao meu ver, a gente tem que ter um piloto agora que está funcionando, talvez com essas 30 apoios, para ver como é que isso vai funcionar. Então, eu entendo perfeitamente e eu acho que a gente tem que incorporar esse programa na nossa rotina acadêmica, e eu acho que a internacionalização só vai aumentar, a gente só vai, digamos, isso só tende a crescer. Mas eu pediria apenas para a gente nos circunscrevermos a esse piloto nesse momento, porque eu acho que é a melhor maneira de avaliar que a gente tem e sempre reportar isso nas unidades, da gente, olha, está vendo tais e tais problemas, isso está criando problemas aqui na relação entre os cursos. Isso é importante da gente saber, ter esse feedback, porque porque a gente recebe todo tipo de feedback
digamos, diferente, né? De que não vai ter gente suficiente para se inscrever nesse. As pessoas não vão estar interessadas. Se tiver 10 ofertas, vão ser muito. Aí deu, não, mas 24 é pouco. Então, a gente quer, na hora, ao implementar isso, ver realmente o que é que existe por trás disso. Quais são qual é a realidade que a gente vai se defrontar. Entendeu, professor? É mais nesse sentido, um pouco da gente pensar nesse projeto piloto e eu acho, inclusive, que a gente deve, como a gente está está trabalhando com a FIPEX, a gente pode fazer sempre aqui uma avaliação, e eu acho que esse conselho ele será fundamental para o aperfeiçoamento do programa. Perfeito. Acho que eu penso que a pergunta do André foi respondida também, né? Olha, como todo novo programa, ainda mais num tema, enfim, que, como disse, no passado já foi até meio tabu, por incrível que pareça, a gente começa, né, com um piloto e sempre o piloto pode depois entrar num voo mais de cruzeiro mais alto. Acho que esgotamos a discussão. Desculpa, está um pouco tenso o ambiente em torno da nossa reunião aqui, mas a gente vai tocando. Vocês acham que podemos encaminhar para votação? Ou alguém gostaria ainda de... Desculpa, perdi a inscrição de alguém? Desculpa, Marcos, desculpa, não vi. Perfeito. Então, eu vou colocar em votação, pessoal. Acho que a discussão foi muito boa e me parece mais ou menos consensual, de forma que vou solicitar os favoráveis que permaneçam como estão, que os contrários se manifestem, pelo chat também, e abstenções também se manifestem. Então, olha, parabéns, obrigado, viu? Acho que um passo importante foi dado aí, e vencemos o único ponto da ordem do dia. Agora você está convidado para continuar no nosso expediente. Eu só queria agradecer ao conselho, a todos da PRP e dizer que ficarei feliz em retornar a este conselho para avaliar como foi o programa e quais melhorias podemos fazer, né? Então, estou à disposição desse conselho. Obrigado. Obrigado, Alfredo. Fica à vontade. Bom, vamos passar então esses nossos 2 informes. Depois eu tenho um terceiro informe que não está aqui, e abro a palavra também para informes das partes das unidades e tal. O primeiro, eu vou falar um pouquinho, eu vou expor um pouquinho, também é uma espécie não, também é um programa que a administração central quer implementar, mas esse até por iniciativa nossa, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, em particular foi discutido muito no nosso Grant Office, né, com a professora Marilda, e junto, é claro, dos professores Marcelo e Ângelo. E se trata do seguinte, Programa de Apoio aos Grandes Centros de Pesquisa da Unicamp. Quer dizer, o que significa essa frase, né? Grandes Centros de Pesquisa. Na verdade, se vocês entrarem no nosso portal, né, do docente e do pesquisador, nesse portal vocês podem criar grandes centros temáticos, é assim que se chama, né? E, na verdade, não é nada mais ou nada menos do que o conjunto dos CEPIDs, CPS, da FAPESP, né? CEPIDs, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, CPEs, Centro de Pesquisa e Engenharia, CPEs, Centro de Pesquisa Aplicada, tem os INCTs ainda, alguns em vigor, e outros projetos dessa magnitude, né, em termos de duração, né, normalmente de 5 mais 5 anos,
e de investimento externo, normalmente. Em geral, esses projetos têm investimento de agências somados a investimentos externos, né? Só citando um exemplo que também, enfim, eu acho muito emblemático, muito interessante, o projeto Amazon Face, né, que é coordenado lá no CEPAGRE. Ele não é nenhum CEPID, nenhum CPE, mas está nessa lista, né? Também o projeto do professor Gonçalo com a Shell está nessa lista. Enfim, são projetos realmente de grande porte e com esse tipo de financiamento externo e que uma característica muito específica, né, e que justifica aí esse programa que a gente está procurando implementar. Esses projetos, eles demandam, né, três profissionais, digamos assim, três pessoas, né, não vamos falar profissionais aqui direto, porque muitas vezes acaba sendo delegado a docentes essa função. Mas nesses projetos existem um gestor executivo, né? Um gestor de transferência de tecnologia e inovação, TTI, e um gestor de educação e difusão, EDC, né? Educação e difusão científica, né? Que, na verdade, o pró-reitor aqui, ou o reitor também, dependendo do caso, se compromete, né, a instituição se compromete a fornecer essas condições, às vezes de uma maneira um pouco, não digo vaga, né, mas, enfim, não comprometedora, porque a gente não pode dizer que vai contratar um jornalista ou contratar um especialista em transferência de tecnologia para um CEPID, porque não podemos fazer isso, né? Então, a gente se compromete a ter esforços, a colaborar, enfim, aquelas cartas padrão que muitos de vocês já viram ou até já solicitaram. O que existe hoje, né? Isso já desde os tempos do professor Munir, então em algum momento foi aprovado aqui, e existe aquela bolsa de pós-doutorado em gestão executiva. Então, esses grandes projetos, né? E eu tenho aprovado vários e têm sido, enfim, sempre baseado no fato de que o projeto realmente demanda, né? Não, a gente não tem sido, não, só vai para CEPID, só vai para projeto FAPESP, só vai para projeto... A gente tem sido procurado, né, ser o mais justo possível, avaliando, né, a real necessidade de um gestor executivo nesse projeto. Então, aprovamos muitos, né, desde o programa começou com o Munir, mas realmente desabrochou nesse período, porque os centros também vêm se multiplicando, né? Nós temos hoje 3 colegas disputando a segunda fase do CEPID em Ciências Humanas e Artes, né? E já aberto os CEPIDs em Ciências Exatas e da Terra. Enfim, o que a gente pretende agora? A reitoria pediu à PRP que gestasse um projeto um pouco mais ambicioso, né? De novo, com orçamento da gestão, né? Orçamento da PRDU, orçamentário, e gerido pelo FAEPEX, ok? Eu gostaria de passar esse programa, né? No próximo Consul, né, no Consul de 8 de... Perdão, não sei se é 8 de novembro o Consul. Acho que é até, mas pouco importa. Acho que, não sei porque eu estou com isso na cabeça, já estou com o calendário de Consuls, enfim, preciso começar a deletar isso, né, para o futuro. Mas está no expediente porque, para aprovar o programa no Consul, nós não precisamos da aprovação aqui, aprovação oficial nesse conselho, porque se trata de um programa que vai usar recursos orçamentários e agora o uso desses recursos precisa ser aprovado no Consul. O que vai depois... se esse programa for aprovado, eventualmente com sugestões, etc., o que eventualmente vai ter que passar aqui é quando nós fizermos editais FAEPEX específicos relacionados a esse programa. Mas, independente disso, eu queria trazer uma pré-discussão aqui, até para sentir um pouco como a comunidade, que são vocês, né, como as unidades reagem
a esse tipo de programa. Então, a introdução foi maior do que o que eu gostaria de falar, pessoal. Eu não vou apresentar, porque eu acho que não é necessário, porque nós temos ainda ajustes a fazer, mas eu vou comentar, né, que esse programa teria três eixos, tá? Então, concessão de bolsas de pós-doutorado, ok? Criação de um banco de vagas de técnicos de nível superior e apoio à infraestrutura, tá? Então, a gente detectou numa reunião com gestoras desses grandes centros temáticos, que essas são as prioridades, né? Dependendo do grande centro em questão, reclamam falta de pessoal, outros reclamam falta de infraestrutura, outros reclamam falta de técnicos mesmo, né? De auxílio laboratorial. Na concessão de bolsas de pós-doutorado, a ideia é passar não mais a uma única bolsa de pós-doutorado de gestão executiva, que hoje é financiada pelo FAIPEX, sai do dinheiro do FAIPEX, para 3 bolsas de pós-doutorado. Cada grande centro poderia pedir uma bolsa de um pós-doc para atuar em gestão, um pós-doc, talvez com perfil de jornalista, do que for, para atuar em educação, difusão científica, e um pós-doc também com esse perfil para atuar em transferência de tecnologia. Ok? Então, pode ser uma pessoa, sei lá, o centro for em saúde, mas quem for trabalhar em TT pode ser uma pessoa formada em economia, engenharia, enfim. Cada um, aí é opção do gestor. E, então, essas 3 bolsas viriam com o tempo, até substituir, né? Porque uma vez esse programa aprovado e financiado por verba orçamentária, eu acho que a tendência é que a nossa bolsa FAEPEX de gestão executiva tenda a ser cancelada, e a gestão a gestão da universidade se encarrega de apoiar esses centros. No apoio à infraestrutura, bom, isso aí é mais ou menos enfim, na linha, né, do que foi feito no final da gestão passada com o professor Munir de um edital de infraestrutura, né? Então, tudo isso vai ser conforme a disponibilização financeira, abrir um edital de certo vulto para que possa ou financiar compra de equipamentos ou reforma de locais, né, obras, o que for. Também, de novo, a diversidade de demandas de um grande centro para outro é grande, né? Enfim. E, por fim, o tema um pouco mais que precisa talvez ser bem esclarecido é no que se refere aos técnicos de nível superior. Existe em muitos projetos, e talvez mais fortemente na área de saúde, de química, de engenharia de petróleo, enfim, a demanda por esses técnicos, né? Nós avaliamos, só para vocês terem uma ideia, em função do próprio número de centros, desses que são da ordem entre 25 e 30, nós avaliamos um número, né, de uso de 25 das vagas livres que a Unicamp tem hoje, que são muitas, e o custo estimado de contratação de 25 técnicos de nível superior, com todos os, enfim, todos os encargos, né, seria da ordem de 4.200.000 por ano. A ideia é não entrar com esses 25 de uma vez, mas um projeto piloto, talvez, em função dos próprios centros. Olha, a gente fez uma divisão aqui, é claro que nem todos se encaixam. Existe, por exemplo, um centro na área de humanidades que lida com política nos Estados Unidos, tal, no IFISH, não sei se o representante do IFISH está aqui, mas enfim. Mas fazendo uma clusterização um pouco mais macro, né, as grandes áreas em que aparecem mais desses grandes centros de pesquisa são energia, saúde, a sustentabilidade, né, a parte toda de sustentabilidade, e a parte mais ligada à inteligência artificial, computação, somos 4 centros também.
Então, por exemplo, num projeto piloto, podia se pensar, olha, vamos pegar 2 vagas para saúde, uma vaga para energia, uma vaga para química, acho que tem parte de química também que eu esqueci, eu estou aqui. Eu tenho aqui comigo, né? Energia, meio ambiente e sustentabilidade, saúde, química e materiais e transformação digital. São as 5 grandes áreas, né? Onde cada uma delas tem de 5 a 6 grandes centros de pesquisa como esse. Então, poderia, por exemplo, fazer um projeto piloto em contratação de 1 ou até 2 técnicos de nível superior para cada uma dessas áreas. Essa é um pouco a ideia, usar recursos orçamentários, né, para a infraestrutura, para a contratação desses técnicos e para as 3 bolsas de pós-doutorado. O FAEPEX vai entrar aonde nisso, né? Bom, primeiro, a PRP que está sugerindo esse programa para gestão e tentar aprovar no Consul de novembro. O FAEPEX provavelmente vai administrar tanto os editais das bolsas de pós-doc quanto os editais de infraestrutura. A contratação de técnicos de nível superior não será problema nosso, né? Se a gestão tiver de acordo. Oi? Não, as bolsas não serão. O financiamento não é nosso, mas o julgamento de mérito poderá ser nosso. No caso das bolsas, o pagamento da bolsa poderia ser diretamente pela Pelo universidade, DGA, pela DGA, tá certo. pelo FUNCAMP, aí como é. Tá certo, tem razão, é verdade, ok. No caso, você tem razão, porque a escolha cabe ao coordenador do grande centro, né? E não vai haver uma disputa de. Então, acho que talvez a gente acabe se limitando mais aos editais de infraestrutura. Mas seja como for, e como isso ainda está se desenhando, eu queria ter, sobretudo aqui nesse informe, né? Acabei me estendendo um pouquinho, um primeiro sentimento, né, de como as unidades veem isso, né, veem essa disposição de apoio aos grandes centros temáticos, né, sabendo que são estruturas multidisciplinares, muitas vezes transversais. Eu, pelo menos quase todos que eu tenho aqui, os 20 e tanto, quase 30, envolvem mais de uma unidade. E embora seja uma estrutura que já conte com muito apoio, né, que tenha lá professores assim mais, né, sêniores à frente, eu vejo isso não como uma coisa em oposição ao desabrochar do jovem docente. Eu vejo isso, pelo menos eu tento fazer do meu centro, que é o BIOS, que está nessa área de transformação digital e inteligência artificial, eu procuro ver o meu centro como um hub disposto a acolher todos os jovens docentes. Não é para, enfim, conseguir recursos para o João Romano, é para conseguir oportunidade de pesquisa interessante para os jovens docentes, para os docentes em meio de carreira, para alunos de pós-docs e alunos de todos os níveis. Então, eu acho que a pesquisa na Unicamp, obviamente, não exclusivamente, vai ter sempre o pesquisador com seu pequeno grupo, a sua pequena equipe, com seus alunos, mas eu acho que em termos de grandes temas, né, sobretudo esses temas associados aos objetivos do desenvolvimento sustentável, eu sinto uma tendência da pesquisa, a partir de agora, se basear cada vez mais nessas grandes iniciativas. E fico com a esperança que essas grandes iniciativas sejam suficientemente bem e generosamente administradas para incorporar a nova geração de docentes. É um pouco isso que eu queria falar e, sobretudo, falei muito, mas queria, sobretudo, ouvir da parte de vocês qual o sentimento que a comunidade poderia ter sobre um programa desse tipo. Desculpa, você... Leilton, da computação. O Leilton, tudo bem, desculpa, Leilton. Na verdade, é só uma dúvida. Você falou, esses cargos técnicos seriam cargos concursados? Não entendi. Seriam concursados. Marcos. Primeiro, eu acho que é válido, né? Eu acho que essa questão dos gestores, né, nos grandes projetos é de fato um gargalo, para mim em particular.
mas eu acho que para todos nós, né, não só talvez nos grandes projetos a nível de CEPID, mas mesmo nos temáticos, né, a FAPESP com essas demandas com essas ofertas, na verdade, de jornalismo científico e etc. E a gente, pelo menos lá no IMEC, a gente não sabe como aproveitar essas oportunidades, né? Então, acho que é válido, muito interessante para a gente poder ter acesso a esses recursos, né, essas oportunidades que a FAPESP oferece. E talvez, eu acho que eu fiquei confuso, acho que são duas coisas, né? Primeiro, são bolsas de pós-doutorado para os gestores, e depois a contratação de técnicos para assumir a posição desses bolsistas. Não. Então é importante essas três funções que são muito características desses grandes centros: gestão executiva, gestão de transferência de tecnologia, gestão de EDC, né, de difusão do conhecimento, seriam de fato ocupados por esses pós-docs, e que uma vez que esses pós-docs saiam, a tendência é substituir por outros pós-docs. Os técnicos aí são técnicos de laboratório mesmo, né, que ficariam aí trabalho específico, enfim, conforme a área, né, mas com a ideia, né, eu esqueci talvez de comentar isso, de que isso não é simples, mas a ideia é que esses técnicos ficassem lotados na PRP, porque o papel deles é estar trabalhando nesses grandes centros. Então, entrou aqui no CEPID, enfim, do professor Marcelo Brock. Então, ficou aí 5 anos, conseguiu renovação, ótimo, 10 anos. Então, vai trabalhar lá com microbiologia e tal, é um técnico específico para isso. Mas, uma vez que passaram-se os 10 anos e esse CEPID encerrou as atividades, essa pessoa tem que entender, por mais que ele tenha gostado do Marcelo, que ele vai trabalhar em outro CEPID. Isso não é muito simples de administrar, porque as pessoas acabam ganhando vínculos e tal, mas é a ideia inicial, não quer dizer que um ou outro não acabe sendo cedido à unidade e tal. Prever o futuro é difícil, mas esse é o princípio. Felipe. Talvez, se você puder, por favor. Eu vou passar para o Felipe, aí falaríamos um pouquinho. Desculpe se não quiser. Claro. Sim, ficar quieto. Gostaria de levantar a discussão que eu acho que esses pós-doutores que fazem gestão de transferência de tecnologia, divulgação científica, é uma precarização de emprego, que de fato eles não estão desenvolvendo um projeto na linha do doutorado deles, eles estão cumprindo um papel administrativo para um projeto. Então, a pergunta que eu faço, será que não seria melhor contratar seletistas com essa finalidade, e obviamente custa pelo menos o dobro do pós-doc, né? Porque o pós-doc não paga imposto, não, o custo é bem, acho que vai mais. Eu acho que isso dá uma polêmica interessante, por isso eu vou te responder, mas passar antes para a Ângela, que ela te queria comentar. Você quer comentar do Proconte? Bom, posso comentar também. Na parte do que se refere à contratação dos técnicos de nível superior, a gente está se baseando num programa já realizado na USP, que até que se chamou Proconte, né? Eu não sei se eu tenho a sigla. Oi? Proconte, eu queria ver o significado da sigla, mas eu acho que eu não vou. Exatamente. Esse programa, Portaria 2021, foi implantado na USP para atendimento desse tipo de demanda, né, de contratação de técnicos. Bom, enfim, mas a sua pergunta vai mais na linha... Então, o nosso programa pretende se basear, em última análise, nesse programa Proconte da USP, se vocês quiserem comentar, e a portaria, se vocês quiserem, perdão, se informar um pouco mais, a portaria 840 de 2021 da USP. Agora, então, Felipe, quanto aos pós-docs, eu acho que eu discordo parcialmente de você. É claro que seria ótimo ter profissionais de TT, EDC, né, jornalistas e tal,
e também gestores trabalhando nesses projetos. A Unicamp não contrata mais CLT, né? A gente teria, vão ser concursos, isso aí não é mais possível, vão ser concursos para vagas estatutárias, tá? Então, já criaria um vínculo, uma tarefa que está atrelada, né, à existência de um projeto, ficaria um vínculo permanente, que é diferente de um técnico de laboratório, né? Porque um técnico de laboratório especializado vai ter sempre um papel a exercer aqui. Aqui eu não sei dizer se daqui a 10, 15, 20 anos os projetos FAPESP ou o que for vão continuar exigindo a figura do TT, a figura do EDC. Então, bom, o que a gente vai fazer com esses jornalistas se por acaso não houver mais projeto? Agora, como que eu vejo a coisa do pós-doc, né? Acho que o que tem que ser bem entendido, e essa crítica, não é uma crítica, eu estou vendo mais como você falando, como uma observação mesmo, e é pertinente, né? Essa observação já apareceu quando da implantação do pós-doc FAEPEX para a gestão executiva. O papel do pós-doc não é fazer gestão executiva, e também o coordenador do projeto precisaria de uma pessoa especializada, e não de um... O que está havendo aí é um mau uso desse recurso, porque a pessoa tem um projeto, um CEPID ou o que for, sei lá, na área de saúde, enfim, só para ter um exemplo, porque na área de microbiologia, aí para usar aqui o caso do Marcelo, que ele me permite, aí o que ele faz? O Marcelo orientou então ele está responsável por esse CEPID. Ele orientou, desculpa, Marcelo, te pegar aqui. Ele orientou um rapaz, uma moça que fez doutorado em microbiologia. E aí, pô, essa pessoa se entende comigo, então eu vou pegar a bolsa do FAEPEX e botar ela para meio gerir meu projeto, meio para continuar publicando e tal. Não era esse o espírito da coisa. O espírito da coisa é que fosse alguém para fazer gestão do projeto. Eventualmente, se for publicar sobre gestão de pesquisa e não publicar sobre microbiologia. Seria bom alguém que soubesse um mínimo do assunto para representar o Marcelo numa discussão, mas seria talvez mais interessante um economista, um engenheiro de produção, do que um microbiologista para fazer gestão executiva de um CEPID em microbiologia. Eu, por exemplo, não quero ficar aqui me botar como exemplo, né? É ridículo, mas atualmente a pessoa que tem a bolsa de pós-doc, né, para fazer gestão executiva no meu projeto, é uma profissional aposentada do CPQD, passar a vida inteira ela fez gestão de projetos, ela é engenheira, tá, tudo bem, fez mestrado e doutorado aqui na elétrica, mais ou menos na mesma época que eu, graduação na Federal do Pará, fez a gestão de projetos no CPQD durante 3 décadas, né? E nada de braçada nessa área. Ela não vai fazer, ela já falou, inteligência artificial não entendo nada. Enfim, claro que vai contribuir com uma pessoa muito, muito capacitada. Essa é a ideia. Agora, é uma precarização no sentido, sim, seria melhor, ela se chama Marta, né? Se eu pudesse contratar a Marta, ficaria muito mais feliz do que pagando uma bolsa de pós-doc. Do lado dela, não sei, porque a bolsa de pós-doc, na verdade, permite 8, 9 mil reais quase líquido, né? Mas é essa a ideia. Eu acho que, sobretudo, né, eu digo o seguinte, eu não sei dizer se é o ideal, nem se é a melhor das soluções, mas o argumento é o seguinte, 2 argumentos, assim, muito assim, diretos, né? Primeiro, é o que podemos fazer. Nós não temos como agora abrir vagas de concurso para profissionais de transferência de tecnologia, para profissionais de jornalismo, e para 20 e tantos centros de pesquisa. Aí acaba isso, as pessoas pegando alguém do Labjor para ajudar, ou alguém da Inova para ajudar. Segundo, é como todo casamento, enfim, os dois precisam estar de acordo, né? Se o pós-doc ou a pós-doc está de acordo em fazer essa tarefa e os coordenadores
também gostariam de contar com esse pós-doc, mesmo não sendo a solução ideal, mas o que eu vejo hoje é que dos 27 centros, praticamente 100%, eu atreveria a dizer que 100% deles têm a figura do pós-doc de gestão. É aquela coisa a arte do possível, né? Mas, enfim. Então, muito obrigado, João, isso esclareceu. Basicamente, bate na limitação que a Unicamp não permite fazer contratação temporária. Eu, nos meus projetos com a indústria, eu contrato o seletista para 2 anos e depois do projeto acabado, ele sabe que... Você contrata via Funcamp ou via Funcamp, né? É Funcamp. É. Então, não sabia que a Unicamp não tinha essa modalidade. Não. Mas, já que você é pró-reitor e vocês estão trabalhando nas altas esferas, poderia sugerir que a Unicamp não deveria se limitar até somente estatutária. Essas coisas são para empregos temporários, de prazo fixo. Mas seria uma liberdade interessante. Nós tivemos uma discussão semelhante quanto às altas esferas, isso é discutível, viu? As altas esferas da pesquisa e dos projetos são interessantes, né? Mas houve uma discussão semelhante no programa também de pós-docs para auxílio comparação para auxílio ao ensino nas unidades, né? As unidades estão ganhando aí 5, 6, 7 pós-docs, ganhando não, enfim, estão se candidatando e houve aquela discussão, né? O que é melhor, o que é pior, um pós-doc ou um professor temporário? Isso aqui renderia um almoço aqui. Mas eu tenho dúvidas, embora, claro que a solução professor temporário é uma solução profissionalizada, mas é aquele rapaz ou aquela moça que vem, dá a sua aula e volta para casa, né? O pós-doc é alguém envolvido em pesquisa que pode se tornar um bom candidato a futuro docente. Eu não tenho opinião. Sabe, Felipe, eu acho que as altas esferas, o que tem servido para mim é de ter opinião assim formada sobre muito pouca coisa, mas ao mesmo tempo tentar trabalhar com o que é. Mas é uma discussão interessante. Essa mesmo eu não tenho uma opinião cabalmente formada. A gestão acabou optando pelos pós-docs no apoio ao ensino, né, até para liberar professores para viagens, etc. Obrigado aí pela sua. Você pediu a palavra, né? Eu de novo. É só assim, acho que para pensar um pouco, né? O gestor executivo, tendo o caráter de uma bolsa de pós-doutorado, né? Considerando o comentário até do professor Devilu, né? Se a pessoa conseguir um outro emprego, por exemplo, ela deixaria o projeto no meio do caminho, né? Essa transição da parte administrativa, né? Será que não teria um impacto meio pesado assim para o projeto? Concordo que a parte do Propontes também seria bem interessante, né? Mas considerando a limitação de recursos, só para ponderar, né? Se seria interessante ter essa possibilidade de ter uma quebra da administração, né? Do centro de pesquisa. E acredito que seria bem complicado, né? Alguém que está acompanhando tudo do início, aí do nada ela sai e entra alguém para. Sim. Obrigado. Bom, só aproveitando o gancho, né? A Cíntia postou aqui o nome o PROCONT significa Programa de Concessão de Servidor Técnico de Nível Superior. Enfim, para a busca de vocês pode facilitar. Então, de fato, isso tem acontecido, já aconteceu, se conta nos dedos de talvez mais do que uma mão, substituições desse pós-doc. Eu mesmo, logo no início do meu projeto, era uma outra pós-doc que saiu, e felizmente tive a sorte de encontrar a Marta, o interesse dela, enfim, e foi uma solução, uma continuidade muito fácil, né? Já vi colegas que demoraram de 1 a 2 meses ou até 3 para conseguir substituir a pessoa. É o ônus de toda a solução limitada, né? Limitada pelas nossas próprias circunstâncias legais, né? Mas parece é um pouco tosco dizer o que eu vou dizer, mas é melhor do que nada, entende? É melhor do que nada, e isso tem, de fato, concretamente, ajuda. O comentário que eu mais ouço
sinceramente, talvez isso, o comentário que eu mais ouço desses gestores, dessas gestoras que eu tenho mais contato não sei o que eu faria sem fulano, não sei o que eu faria sem Beltrano, entende? Referindo-se a esse pós-doc. E talvez por isso a gestão, e querendo atender, né, a essa demanda com mais celeridade, porque isso é vantagem os pós-docs têm, né, de rapidez de implantação, né? Me pediu para, o Tom Zé, a reitoria me pediu para elaborar um programa baseado nessa, tá? Por favor, bom, acho que foi quase concomitante, mas Uma dúvida em relação ao exemplo da microbiologia que você deu. Os projetos de pós-doc entram pelo departamento, são aprovados no departamento e depois pela congregação. Então, eu entendo que um pós-doc para gestão, o projeto dele necessariamente tem que ser em gestão, senão vai haver uma... Sim, não, é para ser em gestão. Quando chega, e já chegou, né, um plano muito técnico, enfim, científico praticamente, no FAEPEX, o FAEPEX diz, olha, a bolsa não é para isso. Vai ter esse filtro, né? Tem esse filtro, e já na unidade, o professor em questão, no caso, falamos da microbiologia, o Marcelo tem que dizer, não, esse pós-doc aqui não é para publicar no Transaction, não sei o quê, de vocês aí, mas é para me ajudar a fazer gestão. Eventualmente, a maior parte dos casos, ele vai fazer um pouco dos dois, mas o ideal era que fosse exclusivamente gestão. Dali, por favor. Projetos de equipamento multiusuário também vão ser contemplados pelo programa ou não? Então, a gente está um pouco, alguns tipos de projeto estão ainda, eu seria favorável que sim, precisamos fazer precisamos, desculpa, me falhou, saber exatamente quantos projetos desse porte tem, talvez fazer alguma barra, porque existe MU de grande porte, MU de pequeno porte, mas a ideia seria muito interessante que sim. Mais algum comentário, pessoal? Estamos já há 15 minutos, eu queria mais um informezinho de um edital que a Ângela está trabalhando. Nós não temos nada a votar, eu queria mais ou menos ter esse sentimento e vamos conversando, né? Na hora também de elaborar os editais, tá bom? Acho que no chat também não. Então, eu vou passar para o segundo item aqui, que é o nosso edital de tecnologias ou de inovações assistivas, que a Ângela está representando a Unicamp nesse programa. Por favor, Ângela. Bom, esse edital de tecnologias assistivas, ele está sendo desenvolvido pelas 3 universidades estaduais paulistas, Unicamp, USP e Unesp. A ideia é financiar projetos de pesquisa em diversas linhas temáticas, incentivando que os pesquisadores, além de submeterem propostas para esse edital que contemplem as várias áreas do conhecimento, que ele também seja proposto por grupos de pesquisa ou, né, proponentes que façam parte de pelo menos 2 das 3 instituições, né? A gente ainda precisa definir as questões logísticas, a verba para cada projeto aprovado, o total da verba do edital, mas a gente já queria passar para vocês, né? A ideia que está sendo incentivada também pelo governo do estado é que a gente tenha mais desenvolvimento de pesquisa nesse setor, né? Então, algumas linhas possíveis que a gente anotou aqui que seriam possíveis, a questão de acessibilidade digital, audiodescrição,
acessibilidade em dispositivos móveis, mas também questões ligadas à educação inclusiva, desenvolvimento de políticas públicas, né, inclusão e permanência no mercado de trabalho. E dessa forma, trazer contribuições e melhorar a vida das pessoas que precisam desse tipo de tecnologia. E a gente fez um estudo preparando esse edital que temos um grande número de crianças que, por questões de acessibilidade, estão fora da escola, né? E isso tem impacto nas suas famílias de maneira muito forte. E um outro estudo que a gente olhou também tem a ver com o longo prazo, porque nas nossas vidas, em algum momento, nós teremos algum problema de acessibilidade, precisando de tecnologias assistivas, né? E com o envelhecimento da população, cada vez mais, né? Questões de locomoção, de comunicação, e um outro conceito também importante que a gente está trazendo para o edital é do design universal, ou seja, pensar nessas tecnologias para a inclusão, mas que ela seja possível para todas as pessoas, até aquelas que não precisem. Então, por exemplo, uma rampa, pessoas que não são cadeirantes, elas também podem usar a rampa, né? Então, você pode ter tecnologias e desenhos para essas tecnologias que servem a todos e, ao mesmo tempo, são inclusivas, né? Uma escada nem todo mundo pode subir, mas a rampa todo mundo pode, né? Então, nesse sentido. Então, para vocês saberem, né, e talvez já irem conversando também nas unidades, identificando quem são as pessoas que trabalham com esses temas, e logo mais, quando a gente tiver o edital mais desenhado e a logística pronta, né, a gente estava até conversando que a ideia de fazer propostas em conjunto entre as 3 universidades é maravilhoso, só que a logística vira um caos. Né? Onde será recebida, que sistema, quem que vai administrar o dinheiro, né? Assim, tem alguns detalhes aqui para a gente acertar, mas estamos muito felizes com esse primeiro edital conjunto, é um trabalho a muitas mãos, e o que gera muitas ideias também, né? E uma conversa interessante. Mas é isso. Obrigado, Ângela. Pois é, o problema das boas ideias é vencer os obstáculos que nós mesmos nos criamos, mas, enfim, vamos em frente. Não vamos desistir delas. Em discussão, pessoal, alguém queria comentar alguma coisa? Eu ressaltaria, bom, pelos temas, né, que a Ângela comentou, acho que ficou por isso que os outros proreitores até comentaram, vamos chamar de inovações assistivas e não tecnologias, né? Não serão só tecnologias, né? Eu penso na elétrica, tivemos lá uma cadeira robotizada, tal. Isso é tecnologia mesmo, mas um estudo sobre o mercado de trabalho não é tecnologia, é importante também. Vai haver um edital FAEPEX desculpa. Vai haver um edital FAPESP sobre isso, e a ideia, até a Secretaria dos Assuntos dos Deficientes e tudo, queria que esse edital das 3 unidades, das 3 universidades públicas paulistas, fosse complementar, em termos de temas, ao edital da FAPESP. E o edital das 3 universidades serão verbas das 3 universidades, mais provavelmente verbas orçamentárias e não FAEPEX, né? Embora, de novo, o FAEPEX vai gerir. A gente não sabe direito se ainda sai esse ano ou não um edital como esse. Eu até queria, nem comentei talvez com vocês, mas
que eu não vou pedir uma aprovação, uma pré-aprovação de uma aprovação, mas pelo menos ter um sentimento aqui, caso haja uma certa urgência de sair esse edital, como vocês veriam a ideia, talvez, de eu fazer um ad referendo em cima desse edital de inovações assistivas e a gente aprovar esse ad referendo numa reunião de dezembro, de começo de dezembro, final de novembro. Se alguém viria isso com... Porque existe uma certa pressão dos 3 reitores para que esse edital saia logo, vou sendo franco com vocês, mas enfim. Então, queria pôr tudo isso em discussão nesses minutos que nos faltam aqui. Alguém tem algum comentário? Neilton, por favor. Só uma dúvida. Você falou que vai ser gerido pelo FIPEX aqui na Unicamp ou em cada Aliás, é uma boa, é uma dúvida que eu também tenho. Eu falei isso porque, bom, existe, mas de repente eu não sei se vai ser, de novo, né? Isso que a Ângela comentou da logística. Pode ser que se defina, não, a USP vai gerir, ou a Unesp, ou nós, ou se vai ser uma gestão conjunta. Nem isso eu sei te dizer, para ser sincero. Mas já antevendo que possa ter se for a fundação da USP que vai gerir, nós nem precisamos aprovar nada aqui, mas eu não sei como será. Parece boa, você tem... Eu acho que realmente eu vejo um potencial de envolver todas as unidades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive o Instituto de Artes, né? Bom, pessoal, esses os avisos que a gente teria a dar, ainda temos 5 minutos até meio-dia. Alguém gostaria, eu tenho um último aviso, mas antes pergunto se alguém gostaria enfim, de usar a palavra. Se não, o meu aviso foi o mesmo que eu fiz na CCP, é que seguindo um pouco o procedimento que já está sendo utilizado, né, no Consul, na CEP, na CAD, a ideia é que as próximas reuniões do Conselho do FIPEX passassem a ser exclusivamente presenciais. Eu teria o prazer de rever vocês que estão aqui e os que estão na tela também. Eu acho que é o que tem sido feito em todas as câmaras, eu fico desconfortável de ser exceção. Ok? Então, parece que as coisas... A Ângela, não a Ângela aqui do lado, mas a Ângela da Secretaria-Geral pediu para que eu avisasse no final da reunião, né, porque acho que as portas estão um pouco fechadas aí, ela vai abrir, mas parece que as coisas estão mais tranquilas. Muito obrigado aí pela presença de vocês, boa tarde a todos, bom almoço, boa tarde.